Boa noite, queridos. Feliz semana para vocês. E aquela pergunta, né? Vocês estão bons? Vocês estão bonitos? Sempre. Espero que de fato os irmãos estejam bons, estejam se sentindo bonitos. E que vocês que nos visitam hoje, que estão aqui pela primeira vez, ou que já nos visitam há algum tempo, que conhecem já a igreja, espero que vocês estejam se sentindo confortáveis. Espero que vocês tenham sido bem recebidos. Tenho recebido um aperto de mão apertado, muito bem apertado. Só espero que vocês não tenham recebido cheiro no cangote, nem nada assim, porque já é íntimo demais. Mas espero que vocês tenham sido muito bem recebidos quando chegaram aqui, para nós juntos aprendermos mais sobre o Senhor, para nós juntos louvarmos o nome do Senhor, para nós juntos nos confraternizarmos e assim o adorarmos em união. Eu vou ser o companheiro de vocês aqui durante essa semana, começando hoje. Passaremos pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta e encerraremos. Passaremos pelo sábado e encerraremos no outro domingo, certo? Serão 8 dias, eu estarei com vocês até o sábado, certo? Com as mensagens. E aí no domingo vai ter um programa todo especial para encerrar essa semana, que nós costumamos chamar de Semana Santa, certo? A gente já denominou isso aqui de vários nomes, não foi, Dinei? A gente já chamou de Semana Santa, a gente chamou já de Semana do Calvário, mas é uma semana que normalmente a igreja separa, o mundo na verdade separa, para relembrar o quê? Para relembrar a última semana da vida de quem? De Jesus Cristo. Até mesmo aqueles que nele não acreditam, ou que de alguma forma não se relacionam com ele, nessa semana de alguma maneira lembram dele. Porque isso se torna o centro do assunto, se torna o centro das atenções, e essa semana avança até aquele final de semana, onde Cristo morre em uma sexta-feira e ressuscita num domingo. Então, nada melhor porque essa semana normalmente ela tem uma mensagem apenas. Há uma coisa que precisa ser lembrada, há um assunto que precisa ser relembrado. Se é a última semana da vida de Jesus Cristo, se é no final dessa semana que Cristo morre, que Cristo se sacrifica, qual é o único assunto que surge quando nós chegamos na última semana da vida de Jesus, quando nós relembramos essa semana? A sua obra redentiva. E é sobre isso que nós vamos falar durante toda a semana. E hoje eu quero começar com vocês, por mais redundante que isso pareça, quero começar com vocês do começo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que vai parecer uma pergunta bem idiota. Afinal, nós estamos em um ambiente de igreja. Seja para aqueles que são membros ativos dessa igreja, seja para aqueles que nos visitam, né? Mas, às vezes, a didática nos pede para fazer perguntas bem, como eu posso dizer, óbvias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês aqui acreditam em Deus? Levanta a mão aí para eu ver. Quantos de vocês acreditam em Deus? Muito bem. Pelos meus cálculos matemáticos, olhando aqui vocês, pela minha grande habilidade de contar, 100% das pessoas presentes aqui acreditam em Deus. Amém, né? Graças a Deus que todo mundo acredita em Deus aqui. Mas uma coisa, se aqueles que não acreditam, certo? Aqueles que não acreditam, que os denominados ateus, quando assumem uma postura de crença na não existência de Deus, normalmente um problema é evocado por eles para questionar a possibilidade da existência de Deus, que é a existência de uma outra coisa, a existência do mal. Normalmente aqueles que não acreditam em Deus, talvez esse seja o grande argumento atual para tentar negar a existência de Deus, seja a impossibilidade no pensamento deles de Deus existir enquanto ao mesmo tempo existe mal no mundo. Como pode existir no mundo maldade e Deus existir? Porque crer em Deus implica que Deus é o quê? Bondoso. Deus é bom. Deus é justo. Deus é santo. Não sei se vocês lembram, aqueles que estavam aqui no sábado, ontem, né? No sermão pela manhã,
Nós falamos sobre o apóstolo Paulo, que ele foi confrontado por duas classes de filósofos lá em Atenas. Uma deles eram os discípulos de Epicuro. E Epicuro foi um filósofo que fez um argumento para mostrar que Deus não existia com base no problema do mal. Ele disse assim: se Deus é bondoso, Ele pode resolver o problema do mal. Ele pode extirpar o mal. O mal existe. Então a gente só pode chegar a duas conclusões. Se Deus é bondoso, se Deus é todo bondoso, Ele extirpa o mal. Ele poderia resolver o problema do mal. Segunda premissa dele: o mal existe. Você pode chegar em duas conclusões, segundo Epicuro. A primeira delas: Deus não tem interesse em resolver o problema. Se Ele não tem interesse, Ele não é todo bondoso. Se Ele não é todo bondoso, Ele não é Deus. Então Deus não existe. É uma primeira conclusão de Epicuro. E a segunda é já partir direto para a conclusão: Deus não existe porque o mal existe. Talvez nós não tenhamos o mesmo pensamento filosófico rebuscado lá de Epicuro. Mas talvez quando você assiste a TV, quando você liga a sua TV, no programa do Datena, ou no Papinha, não sei nem se o Papinha ainda tem programa do Papinha, mas você liga em qualquer tipo de programa policial, você acessa o site da web lá na Globo.com, na UOL.com.br, e você começa a ver as notícias, você começa a ver as desgraças do mundo. E quando você olha determinadas coisas, você pode parar, olhar, pensar e dizer: como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus, sendo todo bondoso, como Deus sendo tão misericordioso, como Deus sendo onipotente em poder fazer todas as coisas, como é que Deus deixou que isso acontecesse? Acho que semana passada teve a notícia de um garoto, de um adolescente que entrou numa escola, matou a professora, matou outros alunos. Notícia brutal. Talvez você olhe para aquilo e diga: onde é que estava Deus nesse momento? Onde é que estava Deus nesse momento? Também há alguns dias saiu uma notícia se não me falhar a memória, em Belém do Pará, um homem foi preso porque suspeito de ter estuprado uma menina, que agora naquele momento ela estava com 12 anos, mas que ele fazia isso desde que era bem pequenininha, com 5, 6 anos. Esse é o tipo de coisa que você olha, que você ouve a notícia, que você lê a notícia, o sangue ferve nessa hora. Lembra a diferença ontem de perplexidade e indignação? Esse é o tipo de coisa que você se indigna. Então você pensa: se eu estivesse lá, eu dava uma mãozada no pé do vidro de um caba desse. O mínimo. Mas talvez você pense: 5, 6 anos de idade, onde é que estava Deus numa hora dessa? Onde estava Deus numa hora dessa? Para muitos, a realidade do mal e a realidade de Deus, eles são coisas incompatíveis. Eu não vou dar essa resposta completamente hoje, mas eu quero convidar você a nesta semana, nós estudarmos o problema, não só o problema, mas a resolução que Deus dá para o problema do mal. A pergunta que Epicuro fez lá atrás tem resposta. É possível sim Deus e o mal coexistirem. Deus assume o problema e tem uma resolução para o problema do mal. E eu quero convidar você para nós, durante essa semana, entendermos qual é o plano, a resolução que Deus preparou para o problema do mal. Para que todos esses casos, tudo isso que nos indigna quando nós olhamos os noticiários, todo o mal do mundo que nos espanta, todos eles serão um dia vingados. Deus preparará o acerto de contas para todas essas coisas. Eu quero convidar você para que nessa semana a gente aprenda sobre isso. E hoje eu quero começar do comecinho. Como é que esse treco começou? Como se iniciou o problema do mal no mundo? Como o mal surgiu? Como o mal se originou? Será que o mal sempre existiu? Ele faz parte da natureza do universo? Como os orientais colocam, até simbolizam isso por aquele... Vocês com certeza já viram esse símbolo, o Yin e Yang. Já viram esse símbolo? Como é que é o Yin e Yang? Ele é um círculo, metade branco, metade preto. Dentro da parte preta tem uma bolinha branca, dentro da parte branca
Tem uma bolinha preta. Eles dizem, essa visão oriental de mundo, essa visão mais panteísta de mundo, de que o mundo é feito, o universo em sua essência é composto em um equilíbrio entre o bem e o mal. E eles têm um equilíbrio tão grande que mesmo o bem, dentro dele há um pouco de mal. E mesmo no mal há um pouco de bondade. Há um pouco de beneplácito. Será que é isso mesmo? Quero convidar vocês a vermos o que as Escrituras falam sobre isso hoje. Será que a Bíblia diz que de fato o mal e o bem existem essencialmente no universo? Ou o mal é um acidente de percurso, algo que acontece dentro do universo, é um problema que surge, para qual Deus vai buscar solução? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se tiver com ela aí. Se você não tiver, os irmãos da igreja aí se juntam, chega pertinho de quem não tem, ninguém pode ficar sem ler. No livro de Ezequiel, capítulo 28. Esse vai ser o nosso texto base, certo? Então vocês abram com carinho em Ezequiel capítulo 28. Muito carinho. E mesmo quando nós lermos outras passagens, nós vamos voltar para Ezequiel 28 depois. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Todos encontraram? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Queria convidar você para, antes de nós lermos, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas frontes e vamos pedir a orientação do Senhor na leitura e na compreensão da sua palavra. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque podíamos estar fazendo uma dezena de coisas, mas escolhemos estar na tua santa casa de oração essa noite para aprendermos mais sobre o Senhor. Neste momento a tua palavra foi aberta e pedimos que, à medida em que lermos, na medida em que tentarmos compreendê-la, o Espírito Santo haja em nós, desvende os nossos olhos para que possamos enxergar as riquezas, os tesouros que estão na tua palavra. Pedimos isso confiando que o Senhor deseja nos revelar a nós. E pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 28. Queria só dar um rápido contexto para vocês. O profeta Ezequiel estava mandando oráculos divinos, recados de Deus para alguns reis, para alguns reinos que se levantavam contra Israel, ou que Israel em algum momento, que Judá em algum momento realizariam incursões sobre eles. E aqui Ezequiel dá dois recados, ele manda dois recados para o rei de um império chamado Tiro. O nome do rei não é Tiro, certo? O nome do reinado, o nome do reino é o reino de Tiro. O nome desse rei provavelmente era Etbaal, era o nome desse rei. Isso você não vai encontrar esse nome nas escrituras, mas pela cronologia, vendo a datação do livro, é muito provável que esse recado de Ezequiel fosse para o rei Etbaal. E Etbaal tinha uma característica muito peculiar para o recado que Ezequiel mandaria para ele. Ele era um rei conquistador, ele era um rei violento, ele era um rei orgulhoso, e em certa medida, em certo momento, começou a se colocar como uma divindade. Ezequiel, então, dado o orgulho e a pretensão do rei de Tiro, manda um oráculo. Deus fala com Ezequiel para que Ezequiel falasse com Etbaal. E ali ele manda um primeiro recado. E quando você lê o texto, ali, capítulo 28, do verso 1 ali até o verso 10, você percebe que de fato Ezequiel está falando com um homem. Está falando diretamente com o rei. Só que no versículo 11, Ezequiel diz que a voz do Senhor, que a palavra de Deus vem a ele novamente. E agora a linguagem de Ezequiel, ela muda. Não parece mais que Ezequiel está falando com um rei humano.
A linguagem assume um padrão cósmico. A linguagem fica grandiosa demais. Os aspectos trabalhados com Ezequiel são muito grandes, são muito amplos. É uma batalha quase contra o próprio divino. Então, o leitor, o intérprete, atento, percebe que o recado não é mais para Etbaal. O recado não é mais para o rei de Tiro. O recado agora é para quem está por trás de Etbaal. O recado agora é para quem está por trás do rei de Tiro. É para o verdadeiro rei desse mundo. Até então, naquela época. Era para o verdadeiro príncipe desse mundo. Aquele que agia sobre os governantes para oprimir o povo de Deus. O recado aqui é para o próprio Satanás. Se você quiser depois comparar essa linguagem, a gente vai ler um texto, que é o recado que nós acreditamos que tenha sido direto para Satanás. Eu convido você para ir em casa depois ler a primeira parte do capítulo, para notar a diferença da linguagem. Vamos mostrar como Ezequiel, de fato, uma hora está falando com o rei, e de repente ele parece falar com uma coisa que é muito maior do que um rei. Mas veja comigo, capítulo 28, eu quero ler com vocês a partir do verso 11, que é quando a palavra do Senhor vem novamente a Ezequiel, e a linguagem ela muda para algo muito maior. O texto diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Etbaal não estava lá. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, curbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, as pedras em brasa de fogo. Para aí, segura o texto um pouquinho. Essa mensagem é um recado para Satanás. E o lembrete que Deus está fazendo aqui, daquele que está por trás do rei de Tiro, é uma lembrança de quando Lúcifer estava sendo criado e do seu padrão original. Deus aqui está descrevendo que quando Lúcifer é criado, que quando ele foi preparado, o estado de Lúcifer, a palavra é usada 2 vezes, é um estado de perfeição, um estado de perfeição. Ele era perfeito em seus caminhos, belo, criado das pedras preciosas, caminhava pelas pedras brilhantes do reino de Deus. Aqui o Éden talvez não seja uma referência direta e física ao jardim lá do livro de Gênesis, mas talvez um protótipo descrevendo a morada de Deus mesmo, o seu grande Éden. Satanás habitava a morada do Senhor. E a descrição, se o próprio Satanás, que nós conhecemos como sendo o senhor do mal, estava em estado de perfeição, nós podemos extrapolar para que o universo, a ordem criada, também estava em um estado de perfeição. Lembram da semana da criação? Vocês que são bons de Bíblia? No final de cada dia, Deus dizia que a sua criação era o quê? Era boa. Deus criou o firmamento e viu Deus que aquilo era bom. Deus manda que as águas recuem, que a porção seca apareça, e viu Deus que aquilo era bom. Surja a vegetação, brotem os animais, e viu Deus que era bom. No final de todas as coisas, Deus olhou a totalidade das coisas criadas, olhou e viu que era muito bom. Muito bom. Todo o universo foi criado em um estado de perfeição. As Escrituras não concordam com essa visão oriental de equilíbrio entre o bem e o mal na essência do universo. O universo foi criado e por bilhões de anos ficou em um estado de quê? De harmonia, de perfeição, sem uma nota dissonante, sem uma nódula de pecado e imoralidade. Um universo perfeito, a morada de Deus perfeita, o estado dos anjos perfeitos, porque um Deus perfeito só cria coisas perfeitas. O estado original do mundo era um estado de perfeição. Era um estado de perfeição.
Então como nasce o mal? De onde vem o mal? Veja, acompanhe comigo a continuação da passagem. A gente leu o verso 14, não foi? Verso 15. Ó. Olha como a linguagem, até então, até o verso 14 que nós lemos, nós temos uma linguagem de perfeição física. Deus está dizendo como Satanás foi criado belo, em um ambiente belo, ou seja, é um ambiente de ordem, um ambiente harmônico, um ambiente de perfeição, até então, o quê? Visual e de valor. Só que a primeira frase, a linguagem dá uma mudada, e agora a linguagem muda para outra coisa. Olha como o verso 15 começa. Ó. Na minha versão NVI diz assim: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Até então a linguagem de perfeição era visual, era de valor. Agora mudou para um aspecto moral. Não era que Satanás era apenas bonitão que nem Disseu. Não era só que Satanás era bonitão que nem Disseu. O texto diz que ele era o quê? Inculpável. Inculpável. Ele não era apenas fisicamente perfeito. Ele não era apenas perfeito no serviço. Ele não era valorosamente perfeito apenas. Ele era também moralmente perfeito. Não havia nótula de pecado. Ou seja, o universo estava em completa harmonia. Mas como é que o verso termina? Do começo. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Até que o quê? Até que se achou maldade em você. Até que se acha maldade em você. Chega um momento em que nasce maldade. A grande pergunta que nós temos para responder, irmãos. E essa pergunta não tem resposta, certo? Essa pergunta não tem resposta objetiva nas Escrituras. Como é que um ser perfeito, em um ambiente perfeito, sem tentação, porque se tudo era perfeito, não tinha nada para tentar. Um ser perfeito, em um ambiente perfeito, sem tentação, como é que uma criatura dessa peca? Por que isso para nós é complicado de compreender? Porque o nosso pecado, ele sempre tem um fator impulsionador. Seja pelo meio, seja pela nossa natureza. Vou estudar isso com vocês amanhã, certo? De que nós, quando pecamos, somos impulsionados pela nossa natureza. Mas segundo o texto de Ezequiel 28, a natureza de Satanás até então era o quê? Perfeita. Perfeita. Uma natureza perfeitamente moral. Ellen White, a profetisa dos adventistas, ela chama isso de o mistério da iniquidade. Não nos é acessível, não temos como compreender. Talvez seja uma pergunta que você, no céu, na sombra da árvore da vida, sentado ao colo do mestre, vai ter que fazer essa pergunta para ele. Jesus, uma dúvida. Não gaste, vai ter muita gente para fazer pergunta, certo? Não gaste a sua pergunta perguntando se Adão tinha um umbigo ou não. Não gaste a sua pergunta com isso. Uma boa pergunta para você fazer para ele é: como é que um ser perfeito, em um ambiente perfeito, como é que em seu coração, ainda assim, surgiu maldade? Algumas correntes teológicas tentam responder isso dizendo que foi Deus que fez nascer maldade no coração de Lúcifer, para que ele pudesse agir, sacrificar o seu filho, e assim ele pudesse ser glorificado. Eu tenho minhas grandes ressalvas a essa posição, de que Deus fez nascer maldade no coração de Lúcifer, para que ele pudesse ser glorificado no final. Deus, assim, poderia ser classificado como um Deus bem sádico conosco. Causar proativamente a maldade, o mal na humanidade, somente para a sua glória, parece algo muito sádico e egoísta. Nós não temos um respaldo nas Escrituras para isso, então eu prefiro manter essa resposta, manter essa pergunta como um mistério, para nós termos essa resposta lá no céu, quando nos sentarmos no colo do Senhor.
Mas a questão, qual foi a qualidade da maldade que nasce no coração de Lúcifer? O texto diz que veio maldade em seu coração. Mas o que foi que veio no coração dele, que foi classificado como algo mau, como algo maldoso, e que esculhambou a ordem e a harmonia do universo? Falando como um bom nordestino, o que nasceu no coração de Lúcifer? Que desejo foi esse? Que sentimento foi esse? Que foi capaz de esculhambar a harmonia do universo inteiro e fazer com que o nosso mundo chegasse no estado que ficou? Eu vou continuar com o texto para usar como ponto e nós vamos saltar para outra passagem, certo? Mas o texto continua dizendo assim, verso 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Essa expressão violência, aqui no hebraico, violência foi uma tradução muito direta, simples e direta. Talvez a melhor tradução, uma tradução mais literal da expressão hebraica, fosse de que a sua fofoca, que os seus comentários, que a sua detração de Deus havia transbordado aí sim em um conflito físico. Mas veja que não tem uma palavra para poder expressar isso, né? Então violência ficou bom. Mas para passar para vocês o sentido mais amplo, de que aquilo que nasceu no coração de Lúcifer o transformou em um detrator de Deus, um crítico de Deus, a ponto disso extrapolar para a violência. Anjo não fica no céu só tocando harpa não, certo? Anjos são guerreiros. O pau quebrou no céu por causa de Lúcifer. O negócio foi feio. Eles não fizeram batalha de rap lá não, certo? Na harpa. Batalha. Guerra de fato no céu. Guerreiros duelaram no céu, graças a Lúcifer. O texto continua. Por isso eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se o quê? Na minha versão diz, orgulhoso, verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. O texto de Ezequiel revela que sentimento foi esse que nasceu no coração de Lúcifer, que ele classificou como sendo maldade. Qual foi o sentimento? Orgulho. Foi o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer. Tiago, no capítulo 3, na epístola de Tiago, capítulo 3, lá no Novo Testamento, se não me falhar a memória, no verso 16, ele vai dizer que o orgulho é uma das origens de todos os males. E o orgulho que nasceu, que brotou no coração de Lúcifer, e o texto diz, por causa da sua beleza e do seu esplendor, você se tornou orgulhoso, e até mesmo a sua sabedoria se corrompeu. Mas o que esse orgulho desaguou? Veja comigo, você vai voltar o texto aí um pouquinho antes, vai folhear a sua Bíblia um pouquinho para trás, e a gente vai no livro de Isaías, capítulo 14. Livro do profeta Isaías. Você está em Ezequiel, você vai voltando, você vai passar por Jeremias, e você chega rapidinho em Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. O contexto desse texto do livro de Isaías capítulo 14 é a mesma coisa do lado de Ezequiel. Lá em Ezequiel, o texto começa falando de Tiro, de Et-Baal, do rei de Tiro, e de repente a linguagem muda para algo mais cósmico. A gente, opa, aqui não está mais falando do rei homem, mas quem está por trás dele. Aqui em Isaías capítulo 14 é a mesma coisa. O texto começa dirigindo-se ao rei de Babilônia. Do nada a linguagem do texto ganha tons dramáticos e cósmicos. Opa, o oráculo não é mais para o homem que está sentado no trono, mas para quem está por trás. Em Isaías 14, e em verso 12, eu quero ver com vocês. Isaías 14,
a partir do verso 12. Diz assim. Todos acharam? Show? Vamos embora. Verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração. Lembram o texto de Ezequiel? Que diz que nasceu maldade onde? No coração. Nasceu orgulho no coração de Lúcifer. Esse orgulho transbordava em quê? O que o tornou orgulhoso? Que desejo foi esse? Ele diz, ó, você dizia em seu coração, verso 13, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e eu serei como o Altíssimo. No texto de Ezequiel diz, olha, tu era bonito, rapaz, como eu te criei. Tu era bonitão, tu era lindão, feito das pedras preciosas. Você foi criado um querubim da guarda. Ele chamar Lúcifer de querubim já é uma coisa importante para nós, porque quando nós, no estudo das Escrituras, nós percebemos as ordens angelicais, os querubins eles tinham uma posição muito aproximada de Deus. Eles ficavam muito próximos do trono. Então ele está dizendo, olha, você não era só bonitão e sábio, você tinha uma posição de destaque próxima ao trono. Só que o que o texto de Isaías, complementando a descrição da queda de Lúcifer, conta para nós? Que no seu coração, ao contemplar a sua beleza, ao contemplar sua sabedoria, Lúcifer não se deu por satisfeito da posição que ele ocupava. E ele quis o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria colocar o trono dele ao lado do Altíssimo. Veja que o texto aqui não está dizendo que ele queria estar acima de Deus. E o cabo é esperto, porque por definição é impossível ser maior que Deus. Deus é a classificação Deus é o limite, é o mais alto possível. Então, como o cabo é sabido, o texto não diz que ele queria ser maior do que Deus. O texto dizia que ele queria ser o quê? Semelhante a ele. Semelhante a ele. Foi nisso que o orgulho transbordou. O que nasceu no coração de Lúcifer foi o desejo de ser o quê? Igual a Deus. E foi isso que quebrou, que arrebentou a harmonia do nosso universo. A busca de um anjo, a busca de um querubim em ser o quê? Igual a Deus. Ser semelhante a Deus. O Anderson. E o que o desejo de ser igual a Deus tem a ver com todos os problemas, com toda a maldade, com todas as mazelas que nós passamos e vemos no mundo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Pensem em quando os nossos primeiros pais caíram. Aqui encaminhando a gente aqui para o funil para fechar. Pensem quando nossos primeiros pais caíram. Folheia a tua Bíblia, vai lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o relato da queda. Gênesis, capítulo 3. Não sei aí para vocês, mas aqui está quente, viu? Mas já tem ar-condicionado, né, Fabiano? Se Deus quiser. Já vai ter o ar-condicionado. Gênesis, capítulo 3. Vocês me perguntando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí Disseu responde, tudo, né, Disseu? Tudo. Deus lhe abençoe. Rapaz, vou encostar meu celular aqui para não passar as folhas. Agora eu prego até 11 horas. Está tudo tranquilo. Gênesis capítulo 3. Quero ler com vocês a partir do verso. Olha como o desejo de Satanás tem tudo a ver com nós hoje aqui. Tem tudo a ver conosco. A partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso que Deus disse? Não comas de nenhum fruto das árvores do jardim? Serpente sem vergonha, né? Distorceu as palavras de Deus para ver se pegava a mulher. Qual foi a resposta dele? Certo. Podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eva respondeu adicionando, né? Deus tinha dito que eles não podiam comer. Eva chega e diz: Deus falou que não podia nem comer e nem tocar. Aumentou a história já, né? Acompanhe. Antes, o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, vai lendo. Verso 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, presta atenção no texto, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem. A tentação de Satanás para Eva foi o quê? Vocês vão comer do fruto para serem o quê? Iguais a Deus. Como se ele dissesse: está faltando uma coisa para vocês serem semelhantes a Deus: conhecedores do bem e do mal. Se vocês comerem o fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Satanás aqui está plantando no coração de Eva a mesma semente que nasceu no coração dele. Lá, na morada celestial, nasceu no coração de Satanás o desejo de ser igual ao Altíssimo. Quando ele vem tentar Eva, qual é a tentação? Se você comer do fruto que Deus proibiu, você vai ser igual a Deus. Olha como Eva cai na tentação. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido também. Satanás disse: se você se tornar conhecedor do bem e do mal, você se tornará igual a Deus. Como é que é a descrição? Ela viu que a fruta era agradável, ou seja, era apetitosa, mas como é que completa? E boa para te dar o discernimento que Satanás falou. Nasceu no coração de Eva o desejo de realmente ser semelhante a Deus. E tu ainda me pergunta: o que uma coisa tem a ver com a outra? O pecado em si é um desejo do ser humano de ser o quê? Igual a Deus. Todo o pecado do homem, que se origina em cobiça, em orgulho, em mentira, em adultério, todos eles são o desejo gritando no coração do homem que ele seja o quê? Igual a Deus. Fervilha em nosso coração, borbulha em nosso coração o mesmo desejo que fervilhou no coração de Satanás, de desejar ser igual ao Altíssimo. Você está exagerando? Não, olha aí comigo, Romanos capítulo 1. Folheie a Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 1. Vou encerrar, tá? Romanos capítulo 1. Você vai lá para o Novo Testamento, aí você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Romanos capítulo 1. E eu quero ler com vocês a partir do verso 22. Deixa eu dar um contextozinho para vocês dessa passagem de Romanos capítulo 1. Eu fiz isso com vocês lá no 10 dias de oração, vou repetir agora. Você já estudou essa passagem aqui na igreja, mas muitos não estavam lá, vamos repetir. A carta de Romanos, esse comecinho dela, é Paulo. Romanos é quase uma espécie de tratado acerca da doutrina da salvação. Paulo está escrevendo aos romanos, ensinando para ele como se estivesse dando um estudo bíblico acerca da doutrina da salvação. E os primeiros capítulos do livro de Romanos, Paulo dedica para dizer para a igreja que não existe diferença nenhuma de antemão ao judeu, ao grego ou aos demais gentios, aos incrédulos. Dizendo, não tem diferença entre o judeu, ao grego teísta,
que acredita em alguma coisa, ou ao gentil mesmo incrédulo, que não acredita em nada. Não tem diferença entre eles. Todos estão debaixo da condenação do pecado. Todos estão debaixo de condenação e precisam de Jesus. Nessa etapa do capítulo 1, em que é a etapa da construção do pensamento de Paulo, onde ele está respondendo uma pergunta, talvez retórica, que alguém poderia levantar do tipo: mas o incrédulo não conhece a Deus. O incrédulo nunca viu Deus, nunca aprendeu sobre Deus. Então como é que ele pode ser condenado por uma coisa que ele não sabia? É essa pergunta retórica que Paulo está respondendo em Romanos capítulo 1, logo no comecinho do estudo bíblico que ele está dando sobre a doutrina da salvação. E o argumento de Paulo se constrói dizendo assim: ninguém é indesculpável. Ninguém, nem mesmo os incrédulos. O argumento que ele constrói é que Deus escolheu se revelar aos ímpios através da natureza. Ele fala que através das coisas criadas, alguns atributos de Deus se fazem visíveis, como o seu eterno poder e a sua divindade. Ela está dizendo, ao contemplar a criação, tem coisas sobre Deus que ficam expostas, explícitas, e que nem mesmo o incrédulo pode negar. Então ele diz, ninguém aqui pode se dizer inocente, porque todos contemplaram a natureza. Então todos são indesculpáveis. E aí dentro da construção desse pensamento, Paulo vai falar sobre esse povo, sobre os incrédulos, que escolheram tapar os olhos diante da revelação da criação e ainda assim dar as costas para Deus. E eu queria ler com vocês, eu falei a partir de qual? 22, não foi? Verso 22, capítulo 1, a partir do 22, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esses que escolhem tapar os olhos a olhar o que Deus revela através da natureza são loucos, segundo a perspectiva paulina. Ele diz, verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Como se ele dissesse, por assim dizer, Paulo está falando, vocês escolheram fechar os olhos para um Deus gigantesco e estão procurando adorar ou homem, ou um pássaro, ou outros tipos de animais. Vocês estão caçando divindade onde não existe e fechando os olhos onde a divindade assalta. Verso 24. Ele diz, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, e para a degradação do seu corpo entre si. Paulo cita um pecado em específico, dentro da construção do argumento, que é o pecado da imoralidade sexual. À medida que ele avança, ele vai citar os desvios sexuais na perspectiva do pecado. Ele vai falar que as mulheres perverteram a ordem natural do sexo, igualmente os homens perverteram a ordem natural do sexo, escolhendo se relacionar com seu próprio gênero, citando aspectos de homossexualidade. Mas eu quero focar com vocês, esse não é o assunto do sermão de hoje. Eu quero focar com vocês nas razões que Deus dá para isso. Por que se chegou a esse ponto? Por que chegou ao ponto desse pecado existir? Esse pecado que foi escolhido por Paulo para ser o exemplo dentro do argumento. Verso 26, a gente já foi? Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres, é isso mesmo? Ou a gente parou mais em cima? Verso 24, não foi? Isso. Por isso, Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Paulo está dizendo que se chegou a esse ponto, no exemplo que ele deu do pecado sexual, porque o homem escolheu ignorar o Criador, pegar a adoração que devia ser dada ao Criador e entregar a quem? A ordem criada. Adorar a criatura no lugar do Criador. O que é isso? É o desejo de ser Deus. É se tornar objeto de culto em lugar daquele que deve ser o objetivo do culto. Paulo deu um exemplo, talvez o exemplo mais distante da ordem moral, que é a degradação sexual,
para mostrar que, usando o extremo, toda a ordem pecaminosa, toda a esfera, nasce do desejo do homem de ser Deus, de render adoração à criatura e não ao Criador. Mas para nós não ficarmos só no problema nessa noite, para que vocês não vão para casa pensando apenas no problema, uma das coisas mais grandiosas que as Escrituras nos mostram é que Cristo, quando vem resolver o problema, ele faz o caminho inverso de Satanás. Cristo apresenta a solução do problema do mal como uma inversão do desejo orgulhoso que nasceu no coração do inimigo. Lembram? Satanás era um querubim da guarda, próximo ao trono, e desejou o quê? Ascender à igualdade com Deus. Quando ele tenta as criaturas da ordem criada, qual é a promessa que ele faz? Se vocês, assim como eu, pecarem, vocês vão ser o quê? Iguais a Deus. O ser humano passa a vida desde seu nascimento pecando, e na surdina do seu coração qual é o desejo? Ser igual a Deus. Cristo Jesus vai nos salvar, e qual é a estratégia da salvação? Deixar de ser Deus. Entre aspas, certo? Enquanto Satanás e o objeto de pecado que ele traz para nós é trazer no nosso coração o desejo de receber as glórias e a adoração que pertencem somente a Deus, quando Cristo se volta para nos salvar, o que ele faz? Ele abre mão das glórias de ser Deus. Veja comigo, nosso último texto essa noite, Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler com vocês a partir do verso 5. Olha em que aspecto Cristo deixa de ser Deus. Obviamente, naturalmente, Cristo não deixou de ser Deus em momento algum. Mas como ele abre mão das glórias, do trono, para poder salvar o homem. Olha esse canto, provavelmente isso aqui era um hino cantado naquela época, que Paulo usa ele como fundamento do argumento que ele está fazendo com os filipenses. Provavelmente os filipenses estavam com um problema de relacionamento naquele momento. A igreja de Filipos passava por um problema de relacionamento, onde provavelmente um queria ser maior do que o outro. Um queria ser superior ao outro. E aí Paulo chega e diz, epa, todo mundo aqui na verdade tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Qual foi? Capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que era igual a Deus. Era algo a que devia não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que ele não, o hino que Paulo relata aqui, que Jesus Cristo não considerou apegar-se ao ser igual a Deus. Enquanto Satanás queria subir os degraus para ser igual a Deus e corromper o homem para que tivesse no seu coração o mesmo desejo que ele de ser igual a Deus, o texto diz que Jesus vai ladeira abaixo, para salvar o homem, Cristo vai ladeira abaixo. De Deus ele se tornou homem. De homem ele se tornou servo. De servo ele se torna condenado. De condenado ele é morto. Deus escolhe morrer ladeira abaixo.
o contrário de Satanás, para mostrar que o verdadeiro status é obtido através de serviço. É obtido através de serviço. A maldade vem ao mundo pelo desejo do coração de ser igual a Deus. Mas a salvação veio ao mundo porque Deus não se apegou às glórias de ser Deus e foi ladeira abaixo. Decidiu ser homem, decidiu ser servo, decidiu ser condenado em nosso lugar para poder limpar e transformar o nosso coração. Talvez você não perceba isso durante a semana. Talvez você não perceba isso enquanto você vive, enquanto você resolve suas coisas. Mas tem lá um besourinho, tem um mosquitinho, tem uma mosca soprando na sua mente, infligindo o seu coração para que você tente ser igual a Deus. Para que você ande segundo seus próprios caminhos. Para que você ande segundo os seus próprios desejos. Para que você ande segundo aquilo que você acredita que seja o melhor. Nós, em algum aspecto, sempre achamos que nós sabemos o melhor caminho. Nós sabemos o que é melhor para nós. Nós não precisamos de ninguém dizendo A, ninguém dizendo B, ninguém dizendo C. É por isso que quando você se converte, por isso que quando você aceita Jesus Cristo, estar em igreja é tão estranho. Para você que nunca fez parte de uma boa igreja, de uma igreja madura, de uma igreja bíblica, saiba, se converter e entrar na igreja é um negócio estranho. Porque pega toda a ordem natural das coisas e inverte. Porque na igreja você é treinado para ser servo. É por isso que na igreja, diz que Deus, no livro de Efésios, Paulo fala isso, que quando Cristo sobe, Ele entrega dons para nós. Uns recebem dons para serem ministros, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores. Em Coríntios ele vai dizendo que uns recebem dom de profecia, que outros recebem o dom de línguas. E ele vai falando que a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo ajustado, onde alguém é dedo, alguém é nariz, alguém é ouvido. Ninguém é corpo. Todos dependem uns dos outros para viver. Estar em igreja, viver em igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é a reversão do desejo que Satanás colocou no nosso coração. Ele plantou no nosso coração o desejo de ser altos, de sermos iguais a Deus. Cristo, quando nos salva e nos traz para o seu corpo, Ele diz: agora eu preciso ajeitar teu coração. Eu preciso botar você no sentido contrário. Tu não estava querendo ser igual a mim. Agora eu preciso que você desça a mesma ladeira que eu desci. Você agora vai ser servo. Você vai aprender a ser servo, para que seu coração se ajuste. Seu coração precisa se ajustar. Eu quero encerrar essa noite dizendo para você: seu coração precisa se ajustar. O nosso coração tem a semente plantada para gerar desejo de sermos iguais a Deus. Plantado por Satanás lá no jardim do Éden nos nossos pais e passados a nós anos após anos. Seu coração precisa ser ajustado. Seu coração precisa ser ajustado. E só há um que pode ajustar seu coração: Cristo Jesus. Eu disse para vocês que na igreja esse processo começa a ser revertido. Mas não é só, a igreja não tem um poder maravilhoso para reverter isso no seu coração. É Cristo Jesus quem faz isso através da igreja. É Cristo quem faz isso através do seu corpo. Lembra, Ele é a cabeça do corpo. É a cabeça que faz com que o corpo entenda que Ele é parte, não é corpo, que Ele é serviço. Você precisa ter seu coração ajustado. E eu espero que nessa noite, quando você sair daqui, você saia daqui pensando: meu coração precisa ser ajustado. Meu coração precisa ser alterado. Meu coração precisa ser transformado. E ele está tão desajustado que Davi disse para Deus: Senhor, meu coração está tão acabado, está tão esculhambado, que faça o seguinte: não conserte não, me dê um novo, me dê um novo, me dê um outro coração, que ame a sua lei, que ame os seus desígnios, que ande nos seus caminhos, me dê um novo. Eu quero chamar você para que hoje, nessa noite, você saia desejando um coração novo. Um coração no sentido contrário do que Satanás plantou em nós. Disseu vai cantar novamente. A música que Disseu vai cantar é belíssima. Fala de um episódio da vida de Jesus, onde Jesus chega para alguém que ninguém tinha coragem de fazer o caminho inverso. Os deficientes físicos da época de Jesus eram todos escanteados, cegos, coxos. Alguém precisava se fazer servo para chegar até eles. Alguém precisava descer a ladeira para atender o necessitado. Mas ninguém queria descer a ladeira. Por quê? Porque o nosso coração era ajustado para querer ser igual a Deus. Mas quando Jesus vem, Ele olha para aqueles. Ele desceu a ladeira. Ele era Deus, se tornou homem, se tornou servo para atender. Nós hoje só temos esperança de vida porque Cristo se fez servo.
Disseu vai cantar sobre isso. Eu quero que enquanto ele canta, pode vir, Disseu, já se preparando. Enquanto ele canta, eu quero que você pense nisso. Que você saia daqui desejando que Deus te dê, conserte seu coração. E se não der para consertar, que jogue fora e te dê um coração novo. Um coração que deseje aquilo que Deus também deseja. Amém. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vindo clamar, diziam eles: Ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava. O clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, te salvou. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido e amado Deus, hoje aprendemos que em nosso coração
plantado uma semente de desejo, de orgulho, nos leva a querer sermos iguais ao Senhor. Por mais que isso não fique evidente, por mais que isso não fique visível, perceptível durante o dia, mas os pecados que cometemos, os atos de rebelião que cometemos contra a Tua vontade, são em última instância o desejo do nosso coração de sermos um Deus. Mas nos ajude a olhar para Jesus Cristo e o que Ele fez, que sendo Deus, preferiu descer, se tornar homem, se tornar servo, para poder nos alcançar. Somos de certa forma como Bartimeu, o cego que clamou pela cura vinda de Jesus. O Senhor mesmo disse que estamos cegos e precisamos de Ti comprar um colírio para que possamos enxergar. Então nos ajude, Senhor. Esse coração que nós temos, pervertido e maculado pelo pecado, já não nos serve mais. Então pedimos que o Senhor crie em nós um coração novo, que o Senhor gere em nós um espírito inabalável, um espírito que o ame e que tenha deleite na Tua vontade. Faça com que isso seja de fato perceptível. Nos abençoe. Peço também, Senhor, que leve cada um aqui em paz para seus respectivos lares e também os traga amanhã para continuar aprendendo sobre o Senhor. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça